Você já se sentiu rejeitado na infância, mesmo que ninguém tenha dito isso com todas as letras? Talvez tenha sido um olhar indiferente, uma ausência constante, um toque que não aconteceu, ou uma palavra que nunca foi dita. Aquilo que parecia pequeno ficou grande dentro de você. Cresceu, se enraizou, e hoje, mesmo na vida adulta, parece continuar ecoando e nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, e talvez, especialmente, na sua vida financeira. A rejeição na infância não é apenas uma experiência emocional passageira. Ela pode se tornar uma base silenciosa sobre a qual a vida inteira será construída. E o que muitas pessoas ainda não perceberam é que a rejeição que sofreram quando crianças pode estar diretamente relacionada à dificuldade que enfrentam hoje em prosperar. Segundo Hellinger, a forma como nos relacionamos com nossos pais é determinante para o sucesso ou fracasso em todas as áreas da vida, inclusive na financeira. Isso acontece porque nossa alma segue leis que muitas vezes não são compreendidas racionalmente, mas operam de forma profunda e invisível. A criança que se sente rejeitada costuma carregar consigo uma dor não processada. E essa dor pode se transformar em um sentimento de desvalor, uma sensação de não merecimento, uma crença silenciosa de que não é digna de receber o melhor da vida. Isso afeta diretamente a prosperidade. Porque, para receber com plenitude, é preciso se sentir digno. E para se sentir digno, é preciso estar em paz com suas origens. Se você sente que está sempre lutando para conquistar algo, mas parece que algo invisível o impede de avançar, talvez esteja carregando uma lealdade inconsciente a essa rejeição. Talvez a criança que você foi ainda esteja tentando provar que é boa o bastante para ser amada, vista e reconhecida. E enquanto essa dor não for acolhida e ressignificada, ela continuará ditando os caminhos da sua vida. A visão sistêmica de Hellinger nos mostra que tudo começa na ordem do amor. E quando essa ordem é ferida, como acontece quando uma criança se sente rejeitada, é como se a vida deixasse de fluir livremente. Há um emaranhado. Uma confusão entre sentimentos, pertencimentos e destinos. E, nesse emaranhado, a prosperidade também se perde. Por isso, o primeiro passo para resgatar a prosperidade é olhar para trás. Sim, olhar com coragem para a infância, não para acusar, mas para compreender. Não para julgar, mas para integrar. A rejeição que você sentiu não define quem você é, mas pode estar definindo os resultados que você colhe. É aqui que começa um caminho de cura. E é sobre esse caminho que quero te conduzir a partir de agora. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal. E me conta nos comentários, qual assunto você gostaria de escutar por aqui. A criança que vive a rejeição guarda dentro de si uma dor que muitas vezes nem sabe nomear. Ela se pergunta, no silêncio da alma, por que não me querem? O que há de errado comigo? E, com o tempo, essas perguntas se transformam em verdades internas. Eu não sou suficiente, eu não mereço, eu preciso lutar para ser aceito. É como se um véu se colocasse sobre os olhos da alma, impedindo-a de ver sua própria grandeza. Hellinger observava que muitas pessoas fracassam repetidamente em seus projetos profissionais ou financeiros não por falta de talento ou esforço, mas porque carregam dentro de si uma fidelidade oculta a essa dor antiga. Essa fidelidade pode se manifestar de várias formas: em sabotagem, procrastinação, medo do sucesso, dificuldade em cobrar pelo seu trabalho, vergonha de prosperar mais do que seus pais ou irmãos. Tudo isso é expressão de uma alma presa a um vínculo invisível com o passado. Imagine uma mulher que, desde pequena, sentiu que sua mãe preferia o irmão mais novo. Ela cresceu tentando provar que também era merecedora de amor. Tornou-se competente, esforçada, sempre buscando reconhecimento. Mas, toda vez que chegava perto de conquistar algo grande, sabotava. Recusava oportunidades,
esquecia compromissos, entrava em relacionamentos que a faziam regredir. No fundo, ela estava dizendo para si mesma: "E se minha mãe não me escolheu, é porque algo em mim não é suficiente." E essa dor antiga seguia moldando sua vida sem que ela percebesse. A rejeição na infância é como uma ferida mal cicatrizada. Está coberta, mas ainda dói. E toda dor que não é vista, é repetida. Hellinger dizia: "O que é excluído, retorna." E a dor da rejeição, quando excluída da consciência, retorna como fracasso, escassez, insatisfação. Para a visão sistêmica, a solução começa com o reconhecimento. O simples ato de olhar para o que foi, com compaixão e sem julgamento, já inicia o processo de cura. É como se disséssemos àquela criança interior: "Eu vejo você, eu sei que doeu, e agora estou aqui com você." Nesse processo, é fundamental tomar os pais. Tomar os pais não significa concordar com tudo que eles fizeram, mas sim aceitá-los como foram, com suas limitações, ausências e também com o que deram de melhor. Porque quando rejeitamos nossos pais, mesmo que inconscientemente, rejeitamos também a vida que veio deles. E é essa vida que carrega a força para a prosperidade. Talvez você esteja se perguntando: "E mais como tomar meus pais se eu fui rejeitado por eles?" E essa é uma pergunta legítima. Hellinger nos ensina que tomar os pais é um movimento da alma. Não depende de sentimentos, mas de uma decisão interna. Quando dizemos internamente: "Eu tomo a vida que veio por vocês, exatamente como ela foi", algo se alinha dentro de nós. A alma encontra seu lugar. E, com isso, o fluxo da prosperidade pode retornar. Um exercício simples, mas poderoso, que você pode fazer é o seguinte: sente-se em um lugar tranquilo, respire profundamente e feche os olhos. Visualize seu pai à sua direita e sua mãe à sua esquerda. Diga para eles, em voz baixa ou mentalmente: "Querido pai, querida mãe, eu recebi a vida de vocês. A vida que veio por vocês é tudo. Eu tomo essa vida agora com todo o amor que ela carrega, com tudo que veio com ela, do jeito que foi. E eu a honrarei vivendo plenamente." Permaneça nesse estado por alguns instantes, respirando profundamente. Talvez você sinta emoções surgirem. Isso é natural. A alma está se movimentando. Está se libertando. A prosperidade verdadeira não nasce do esforço isolado, mas de uma alma que está em ordem com suas raízes. Quando tomamos a vida dos pais com gratidão, mesmo que tenha havido rejeição, algo se transforma profundamente. É como se uma porta antes trancada se abrisse, permitindo que a abundância entre de forma natural. Muitas pessoas buscam fórmulas mágicas para enriquecer, estratégias de marketing, métodos de produtividade. Tudo isso pode ter valor, mas se a base interna estiver fragilizada pela rejeição não curada, esses métodos serão como sementes jogadas em solo seco. Não florescem. A alma precisa estar nutrida. Precisa estar livre para receber. E para isso, é necessário romper com as lealdades invisíveis. Hellinger falava muito sobre isso. As lealdades são vínculos profundos com nossos pais, avós, ancestrais, nos quais repetimos inconscientemente seus destinos, fracassos e dores, como forma de pertencimento. A criança rejeitada pode crescer decidida a fracassar, porque, no fundo, acredita que só será leal à sua família se também sofrer como eles sofreram. Você percebe o peso disso? Quantas vezes você deixou de crescer por medo de trair alguém do seu sistema familiar? Quantas vezes você freou o próprio sucesso por acreditar que não merecia mais do que seus pais? Essa fidelidade cega mantém a alma acorrentada. E a prosperidade, que é movimento, liberdade e expansão, não consegue florescer nesse solo. Para sair desse ciclo, é preciso um novo olhar.
Um olhar que reconheça a dor, mas que não se prenda a ela. Um olhar que diga, e eu vejo o que aconteceu, mas agora eu escolho a vida. E isso só é possível quando tomamos consciência dos emaranhados e fazemos um novo movimento. Esse novo movimento começa por você. Pela sua decisão de se libertar da rejeição, de honrar a vida que recebeu, de permitir que a prosperidade encontre espaço na sua história. Quando você faz isso, algo muda não apenas em você, mas em todo o seu sistema familiar. Você se torna um ponto de cura, de transformação, de luz. A jornada pode ser desafiadora, mas também é profundamente libertadora. E, a cada passo, você perceberá que aquilo que parecia impossível começa a acontecer. O fluxo da vida retorna. As oportunidades surgem. A leveza se instala. Porque agora você está em paz com suas raízes. E quem está em paz com sua origem, pode caminhar com segurança rumo ao seu destino. No próximo trecho, seguiremos aprofundando as manifestações práticas da rejeição na vida adulta e como isso se traduz em bloqueios concretos na prosperidade. Também exploraremos os caminhos sistêmicos para desbloquear esses emaranhados de forma definitiva. Se esse conteúdo tocou algo em você, me conta nos comentários. Está fazendo sentido para você? E aproveita para se inscrever aqui no canal, porque ainda tem muito conteúdo profundo vindo por aí. À medida que começamos a olhar com mais profundidade para os efeitos da rejeição na infância, percebemos que ela não apenas molda a forma como nos sentimos, mas também a forma como nos posicionamos no mundo. E quando falamos de prosperidade, esse posicionamento é determinante. A maneira como nos colocamos diante da vida, diante das oportunidades, diante do dinheiro, está intimamente ligada à imagem que formamos de nós mesmos nos primeiros anos de vida. Se uma criança foi rejeitada, mesmo que de forma sutil, essa marca pode se manifestar na vida adulta como uma dificuldade de se sentir pertencente. A pessoa entra em ambientes profissionais e se sente deslocada, como se não tivesse o direito de estar ali. Ela se prepara, estuda, se dedica, mas ainda assim sente que precisa provar algo o tempo todo. Como se estivesse constantemente tentando merecer o lugar que ocupa. Hellinger observava que muitos adultos carregam essa sensação de exclusão desde a infância. E essa sensação os faz buscar repetidamente situações que confirmem o sentimento de rejeição. É como se a alma dissesse, e se fui rejeitado, preciso continuar sendo para que isso faça sentido. E assim, criamos relacionamentos tóxicos, nos envolvemos com trabalhos que não nos valorizam, atraímos experiências onde somos constantemente ignorados ou diminuídos. Isso tudo tem um custo emocional altíssimo. E também um custo financeiro. Porque prosperidade não é apenas uma questão de ganhos, mas de fluxo. De permitir que a energia da vida circule com liberdade. E a rejeição cria bloqueios nesse fluxo. Congela a alma em um lugar de escassez, medo e dúvida. Para a visão sistêmica, um adulto que carrega a dor da rejeição infantil precisa reconhecer esse vínculo invisível com o passado. Precisa nomear o que foi vivido. Dar voz à criança ferida. Porque só quando essa dor é acolhida, ela pode se transformar. Hellinger dizia que a cura começa quando olhamos para o que foi excluído e dizemos, e agora eu vejo você. É nesse momento que a alma começa a se reorganizar. E, com isso, a vida também se reorganiza. O que antes era repetição, se transforma em escolha. O que antes era escassez, se transforma em abertura. Mas para isso acontecer, é preciso dar um passo em direção à verdade. E a verdade, muitas vezes, é desconfortável. Requer coragem. Vamos olhar para um exemplo real, um homem que, ao longo da vida, teve várias ideias de negócios. Era criativo, tinha visão, era apaixonado pelo que fazia.
Mas sempre que chegava perto de expandir, algo acontecia e um sócio traía, um cliente importante desistia, uma crise externa surgia. Por muito tempo, ele acreditou que era azar. Mas em uma constelação, percebeu que carregava uma dor profunda de rejeição paterna. Seu pai, alcoólatra, havia abandonado a família quando ele era criança. E, mesmo sem perceber, aquele homem passou a vida tentando ser reconhecido por uma figura que já não estava presente. Toda sua busca por sucesso era, na verdade, uma tentativa de dizer: pai, me vê agora? Mas como esse reconhecimento nunca vinha, sua alma sabotava o sucesso para manter viva a esperança de ser visto. Quando ele pôde dizer internamente: pai, eu te vejo como foi. Eu tomo a vida que veio por você, mesmo sem sua presença. E agora, eu sigo adiante, algo mudou. O peso caiu. E, com ele, veio a liberdade de construir um caminho próprio, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Esse é o poder do olhar sistêmico. Ele nos permite sair do papel de vítimas das circunstâncias e nos convida a assumir a autoria da nossa vida. Quando reconhecemos que aquilo que vivemos na infância está nos influenciando até hoje, temos a chance de mudar, de fazer diferente, de escrever uma nova história. Mas é importante lembrar, não se trata de culpar os pais. Isso só reforçaria a exclusão. Hellinger era enfático ao dizer que a cura acontece no amor. E o amor começa na aceitação. Quando aceitamos que nossos pais fizeram o que puderam, com os recursos que tinham, começamos a nos libertar da dor que carregamos por tanto tempo. A alma rejeitada precisa de acolhimento. Precisa de um novo lugar dentro de nós. Um lugar de pertencimento e valor. E esse lugar só se constrói com consciência e prática. Uma prática que você pode fazer, além da visualização anterior, é escrever uma carta para a sua criança interior. Nessa carta, diga a ela tudo o que você gostaria que ela tivesse ouvido. Algo como: eu sei que você se sentiu rejeitado. Sei que muitas vezes pensou que o problema era você. Mas agora eu estou aqui. Eu vejo você. E quero te dizer que você é suficiente. Que você é digno de amor, de sucesso, de prosperidade. Você não precisa mais se esconder, nem se punir. Agora, nós vamos caminhar juntos, com leveza e coragem. Leia essa carta em voz alta para si mesmo. E sinta. Permita que as lágrimas venham, se vierem. Permita que sua alma seja tocada por essa nova verdade. Porque é através da verdade que a cura acontece. A rejeição nos faz acreditar que não temos valor. Mas a verdade é que o valor está em quem somos, não no que nos foi dado ou negado. A vida que recebemos é o maior presente. E, com ela, vem também o direito de florescer. Outro aspecto importante que Hellinger apontava era o movimento de compensação. Muitas vezes, a criança rejeitada cresce tentando compensar o amor que não recebeu, sendo perfeita, cuidando de todos, sendo forte demais. Ela se torna uma adulta que não sabe pedir ajuda, que não consegue relaxar, que está sempre em alerta. Isso também bloqueia a prosperidade. Porque receber requer abertura, vulnerabilidade, confiança. E quem cresceu tendo que se proteger da dor, aprende a fechar o coração. Se você se reconhece nesse padrão, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas carregam esse mecanismo. Mas ele pode ser transformado. Aos poucos, com paciência e amorosidade, você pode aprender a se abrir de novo. A confiar. A receber. A dizer: eu não preciso mais me proteger o tempo todo. Agora eu estou seguro.
Essa mudança de postura interna faz toda a diferença no campo da prosperidade. Porque quando confiamos, nos conectamos com o fluxo da vida. E o dinheiro é parte desse fluxo. Ele vai para onde há movimento, abertura, responsabilidade e gratidão. E se a alma está presa na rejeição, ela está fora desse fluxo. Por isso, o trabalho profundo que propomos aqui não é apenas emocional. É também espiritual. É um realinhamento com a vida. Uma reconexão com a origem. Uma afirmação de que você tem o direito de estar aqui, de ocupar o seu lugar, de crescer, de brilhar. E aqui, mais um exercício que pode te ajudar: coloque-se de pé, com os olhos fechados. Imagine que atrás de você estão seus pais, seus avós, e todos os seus ancestrais. Sinta a força que vem deles. Mesmo que tenham cometido erros. Mesmo que tenham se ausentado. Eles te deram a vida. E isso é tudo. Diga internamente: eu recebo a força da minha ancestralidade. Eu não rejeito mais nada nem ninguém. Eu permito que a vida flua em mim. E estou pronto para prosperar. Repita isso todos os dias, até que essa verdade se instale na sua alma. A repetição amorosa cria um novo caminho interno. Um novo enraizamento. A criança que foi rejeitada pode crescer e se tornar um adulto próspero, realizado e em paz. Mas, para isso, precisa voltar e resgatar a si mesma. Precisa olhar nos próprios olhos com compaixão. Precisa se escolher, mesmo que um dia tenha sido excluída. Hellinger dizia que o amor cura tudo, quando está na ordem certa. E o amor começa por incluir tudo o que foi. Tudo. Até a dor da rejeição. Porque quando essa dor é incluída, ela deixa de ter poder sobre nós. Ela se transforma em sabedoria. Em compaixão. Em força. Você pode escolher esse caminho. Pode se libertar da dor e abraçar a prosperidade. Não há mais nada que precise provar. Você já é digno. Já é suficiente. Já pertence. A prosperidade é apenas o reflexo natural de uma alma que está em paz com sua história. Na terceira e última parte deste texto, vamos explorar como romper definitivamente com os ciclos de escassez herdados, como identificar se você ainda está inconscientemente rejeitando a vida, e quais posturas internas você pode adotar para construir uma nova relação com o dinheiro, com a abundância e com você mesmo. Se esse conteúdo tocou sua alma, deixe seu comentário abaixo. Estou aqui para te escutar. E aproveita para se inscrever no canal, ainda tem muita coisa profunda vindo por aí, e você não vai querer perder. À medida que a consciência se expande, a alma começa a entender que prosperar não é apenas um direito, mas também uma responsabilidade. A responsabilidade de honrar a vida recebida, de dar continuidade ao fluxo interrompido pela dor, de transformar o que foi exclusão em inclusão, e o que foi rejeição em força. Ao longo dos anos, Hellinger observou que o verdadeiro movimento em direção à prosperidade acontece quando a pessoa reconhece que o emaranhamento com a rejeição já cumpriu seu papel. A lealdade à dor pode ter tido uma razão de ser, pertencer ao sistema, manter o vínculo com aqueles que também sofreram. Mas chega um momento em que a alma está pronta para algo maior. E esse momento é agora. Muitas pessoas chegam a esse ponto com uma sensação de exaustão. Já tentaram de tudo. Já trabalharam, estudaram, buscaram ajuda, se reinventaram. E ainda assim, algo as impede de avançar. Esse algo, geralmente, está enraizado na infância. Mais precisamente, na experiência não digerida da rejeição. Talvez a mãe tenha sido ausente. Talvez o pai tenha sido crítico demais. Talvez a criança tenha crescido sentindo que precisava se adaptar para ser amada,
Hellinger nos mostra que, quando a criança não é aceita como é, ela começa a rejeitar partes de si mesma. E isso é devastador. Porque a prosperidade só pode entrar por inteiro quando o ser está inteiro. Quando cada parte da alma foi trazida de volta para casa. É por isso que esse trabalho não é superficial. Não se trata de pensar positivamente, nem de repetir frases prontas. Trata-se de um mergulho na alma. Um reencontro com a verdade. Um movimento de inclusão radical, incluir tudo que foi vivido, tudo que foi sentido, tudo que foi excluído. Você pode começar hoje mesmo a praticar esse movimento. Pare por alguns minutos. Sente-se com os olhos fechados. E pergunte a si mesmo, quais partes minhas eu ainda estou rejeitando? Talvez você perceba que ainda sente vergonha de sentir raiva. Ou que ainda esconde sua tristeza. Ou que ainda julga seu medo. Traga essas partes para perto. Acolha cada uma delas. Diga internamente: eu vejo você. Você tem um lugar em mim. Você pertence. Esse simples gesto já começa a transformar a relação com a prosperidade. Porque a alma que acolhe a si mesma se torna capaz de acolher a vida. E a vida, em sua essência, é abundância. Hellinger dizia que quando excluímos algo ou alguém, excluímos também uma parte de nós mesmos. Isso vale para pessoas, mas também para sentimentos, lembranças, memórias. A criança que foi rejeitada muitas vezes aprende a se rejeitar também. E passa a viver em luta contra si mesma. Essa luta consome energia vital. E a prosperidade não entra onde há guerra interna. Por isso, um dos movimentos mais libertadores que se pode fazer é reconciliar-se consigo. Com a própria história. Com a dor vivida. Com a luz e com a sombra. Dizer sim à vida, exatamente como ela foi. E assumir a partir desse sim a responsabilidade por criar uma nova realidade. A prosperidade, na visão sistêmica, não é um destino, mas uma consequência. Ela é o resultado natural de uma alma que encontrou seu lugar. Que assumiu a própria grandeza sem arrogância e a própria pequenez sem vergonha. Uma alma que serve, que se entrega, que reconhece o que veio antes e que constrói o novo com respeito. Mas para chegar nesse ponto, é preciso atravessar os campos da dor. É preciso olhar para os pais com olhos diferentes. Não com olhos infantis, que pedem e cobram, mas com olhos adultos, que compreendem e acolhem. Quando se olha para os pais com gratidão, mesmo que tenha havido rejeição, abre-se espaço para que a energia da vida flua de novo. Gratidão não é esquecer o que doeu. É reconhecer que, apesar da dor, a vida chegou até aqui. E que agora, com essa vida, é possível fazer algo diferente. Criar, construir, florescer. Prosperar. Um dos maiores obstáculos que Hellinger identificava no caminho da prosperidade era o julgamento dos pais. Quando se julga os pais por terem rejeitado, mesmo que com razão aparente, a pessoa se coloca acima deles. E quando está acima, perde força. A força vem do lugar certo. E o lugar certo é o de filhos. Tomar os pais significa descer do trono do julgamento e dizer: vocês são os grandes, eu sou o pequeno. Vocês vieram antes, eu venho depois. Eu tomo o que recebi de vocês, e com isso sigo o meu caminho. Essa postura traz força. Ela alinha a alma com o fluxo da vida. Se ainda há julgamentos, pode-se fazer um exercício simples. Pegue 2 cadeiras. Coloque uma à sua frente e imagine que ali está seu pai ou sua mãe. Sente-se de frente. Respire. E diga: eu vejo tudo o que você passou.
Eu vejo o quanto também foi difícil para você. Eu queria mais, mas agora eu entendo que você deu o que pôde. Eu deixo com você o que é seu. E eu tomo de você a vida. Só a vida. E com isso eu sigo. Fique em silêncio depois dessas palavras. Deixe que elas ecoem. Que a alma receba. Esse é um movimento profundo. Pode gerar choro, resistência, alívio. Permita o que vier. A cada gesto de reconciliação, um novo espaço se abre dentro de você. E esse espaço é fértil. É nele que a prosperidade germina. Não como um prêmio, mas como consequência natural de uma alma em paz. Quando se inclui a criança rejeitada que um dia se foi, torna-se possível ser inteiro. E o dinheiro, que representa energia vital, começa a fluir com mais naturalidade. Porque agora há permissão para receber. As mãos estão livres, o coração aberto, a alma alinhada. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo. Um caminho. Mas cada passo nesse caminho vale a pena. Porque conduz de volta para casa. Para o próprio lugar. Para a própria verdade. E mais do que isso, ao curar-se, também se cura o sistema. Porque, como dizia Hellinger, quando uma pessoa dá um novo passo, todos ao redor dela são tocados. A cura é coletiva. Quando se liberta da rejeição e abraça a prosperidade, abre-se caminho para que filhos, sobrinhos, netos também caminhem com mais leveza. Torna-se então um elo de transformação. Uma referência de amor e força. E isso é um serviço à vida. Por fim, deixo um conjunto de afirmações sistêmicas que podem acompanhar essa jornada. Eu pertenço. Eu sou digno de prosperar. Eu recebo a vida dos meus pais, exatamente como ela foi. Eu acolho a criança que fui, com tudo que viveu. Eu deixo com meus pais o que é deles, e sigo com o que é meu. Eu permito que a prosperidade chegue até mim com leveza, amor e responsabilidade. Repita essas frases sempre que sentir que está voltando ao padrão de rejeição. Use-as como um lembrete do novo caminho que está escolhendo trilhar. Este texto é um convite. Um chamado para que você escolha se reconectar com suas raízes, curar as dores da infância e dar um novo significado à própria história. A prosperidade está à sua espera. Mas ela só chega quando você diz sim à vida. Um sim inteiro, profundo, verdadeiro. Se esse conteúdo falou com sua alma, deixe seu comentário. Quero muito saber, em que momento da sua vida você sentiu que estava se rejeitando? E como foi para você perceber isso? E se quiser continuar recebendo reflexões como essa, se inscreva no canal. Aqui, seguimos juntos nesse caminho de cura, consciência e reconexão com o que há de mais verdadeiro em nós. Você merece prosperar. E agora, com consciência, você pode.